Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre ainda a família Trypanosomatidae com o gênero Leishmania. Eu vou abordar de uma forma um pouco diferente para chamar a atenção de vocês sobre o impacto da leishmaniose na saúde pública. De forma que aqui vocês estão vendo uma forma promastigota, várias formas. Aqui vocês estão vendo formas amastigotas que se multiplicam no citoplasma da célula retícula endotelial. E aqui vocês estão vendo o inseto transmissor desta doença, que tem o gênero Lutisomia. Muito bem, nós estamos ainda no filoprotozoa, porque estamos estudando todos os protozoários que são importantes na medicina veterinária. Lembrando que nós estamos ainda na família Trypanosomatidae, que tinha dois gêneros importantes, o gênero Trypanosoma, que nós terminamos, e agora nós vamos falar do gênero Leishmania. Aqui nós temos uma tabela das principais espécies dentro desse gênero Leishmania, responsáveis pela ocorrência de doenças no Brasil. Então, você tem o subgênero Leishmania, nós temos o complexo Leishmania donopani, aqui chamando a atenção a Leishmania chagas, que muitos, já consideram como sinônimo de Chagas, Leishmania infanto. Então, vocês vão encontrar alguns citando como Leishmania infanto e outros como Leishmania chagas. O complexo Leishmania mexicana, em que nós temos aqui a espécie Leishmania mosanensis, essa que é causadora de uma leishmaniose cutânea. O complexo Leishmania brasiliensis, com a espécie Leishmania brasiliensis e guianensis, que existe no Brasil, também causam leishmanioses cutâneas. Lembrando que, nesse complexo Leishmania donopani, aqui nós temos as espécies que causam leishmaniose visceral e que são espécies muito patogênicas, e que, dependendo da infecção e do indivíduo com baixa imunidade, ele pode vir a morrer. Então, essa Leishmania chagas, ela é responsável pela chamada leishmaniose visceral. Aqui nós temos a descrição do inseto. Esse inseto ele é bem pequeno, ele tem de 2 a 3 milímetros, ele tem um corpo bem piloso, a cabeça dele é voltada para baixo e ele é até conhecido como mosquito palha ou birigui. Esse mosquito, ele tem a sua biologia na matéria orgânica em decomposição. E ele também tem um hábito crepuscular ou noturno. É um inseto que faz voos muito curtos, é um inseto que não gosta de vento e também não gosta de luz. Portanto, ele se esconde em locais em que tem pouca luminosidade e locais que possam protegê-los da luz e do vento. Aqui nós temos, então, o ciclo evolutivo. Vamos começar o nosso ciclo evolutivo considerando aqui o homem, que pode se infectar, ou então também os animais, Então, essa fêmea, porque as fêmeas, elas necessitam sugar sangue para fazer a oviposição dos seus ovos. Então, essas fêmeas, elas vão fazer o quê? Elas vão picar, o indivíduo, e ao picar durante a alimentação, elas vão inocular
formas que a gente chama de promastigotas. Essas formas promastigotas, elas, uma vez sendo inoculadas, elas passam a formas metacíclicas promastigotas. E essas formas metacíclicas promastigotas invadem macrófagos, granulócitos ou são fagocitadas. E aí, no interior do citoplasma dessas células, elas passam a formas de amastigota e se multiplicam. Por quê? A forma de multiplicação no hospedeiro vertebrado é sob a forma de amastigota, enquanto que a forma de promastigota é a forma de multiplicação no invertebrado ou inseto transmissor. Então, a célula arrebenta, lança na circulação aqui amastigotas, que deixam essas células infectadas e são transferidas durante a alimentação do inseto. O inseto vem sugar sangue, a fêmea, e aí o que ela vai ingerir? Forma amastigota. Essa forma mastigota chegando até o intestino anterior, né? Essa forma transforma em promastigota procíclica e essas promastigotas procíclicas, por divisão binária, elas se dividem e passam para promastigotas metacíclicas e que vão migrar para aquela válvula faringeal, né? E de modo que quando o inseto novamente for sugar o sangue, ele vai inocular essas promastigotas metacíclicas, reiniciando todo o ciclo. Como eu disse para vocês, a Leishmania chagas, ela é a mais importante porque ela causa uma doença muito grave em cães, chamada de leishmaniose visceral canina. E o período de incubação, ele tem um período médio aí de incubação de 3 até 6 meses. É interessante que nós vamos descrever aqui a forma clássica da doença. O animal ele vai apresentar febre, ele vai apresentar descamação na pele, e eczema, o pelo muito quebradiço, sem brilho, opaco. Ele apresenta úlceras rasas. Essas úlceras podem apresentar-se como lesões maiores, né? Isso na orelha, no focinho, na cauda e nas articulações. Os sinais mais adiantados incluem aumento do baço, aumento dos linfonodos, alopécia, os pelos então caem, onicogrifose, o aumento das unhas. Aqui o animal apresenta também ceratoconjuntivite, pode apresentar corize e o animal fica apático. Também outros sinais podem acontecer, como a diarreia, hemorragia intestinal, edema de patas, vômito e hiperqueratose. Aqui nós mostramos um baço de um animal infectado, bastante aumentado, comparado a um baço de um animal normal. Aqui vocês têm lesões, né, que nós encontramos principalmente aqui na região interna, próximo da coxa, né, avermelhado, outras lesões aqui um pouco menores. Aqui mostra a dermatite, né, interdigital, né, você vê que tem seborreia, né, nesse animal, e isso considerando um animal que esteja numa fase mais adiantada.
Aqui, numa fase final, o animal chega a ter até paresia do trem posterior, ele tem dificuldade de se manter em pé, porque ele tem essa paralisia, que é a paresia do trem posterior. Um animal magro, que você observa, inclusive, aqui, ó, até as costelas, e daí sobrevém a morte. É também interessante que a gente vai encontrar muitos cães assintomáticos, cerca de 20 a 40% da população soropositiva pode ser assintomática. E ainda outro dado interessante é que eles podem viver cerca de 7 anos sem apresentar um sinal clínico da doença, né? Só que uma vez iniciado o processo, a doença vai evoluir inevitavelmente para a morte, porque vai ser muito difícil você conseguir recuperar um animal que esteja já num processo mais adiantado. Aqui a gente está mostrando essa doença, leishmaniose visceral americana, na população humana, né, em que você vê um aumento de baço, aumento de fígado, aqui ó, mostrando criança, olha aqui o tamanho do abdômen, a magreza desse, né, indivíduo, olha aqui o aumento do abdômen, olha aqui o aumento do abdômen, principalmente devido à esplenomegalia e a hepatoespleno e hepatomegalia. E é interessante que em ser humano também você pode observar essas lesões cutâneas. Aqui já são a leishmaniose cutânea, em que você observa úlceras, que pode se apresentar na testa, na face, olha aqui, pode se apresentar aqui também na região do braço, né? Aqui abaixo. Então, exemplos da leishmaniose cutânea. Mas, como interessa o nosso caso, é a leishmaniose visceral ou Kawasaki, que é a forma da doença mais importante e que, se não for tratada, ela leva à morte do indivíduo. Essa leishmaniose, ela existe na Índia, na África, só que lá é causada pela leishmaniose donovani e ela é transmitida entre os humanos. Já no Brasil, a principal justificativa de se ter casos humanos aqui é a presença de reservatórios animais infectados, que no caso, um dos mais importantes é o cão doméstico. Mas ela também pode ser transmitida de humano a humano, considerando que alguns são assintomáticos. De que forma? Pela transfusão de sangue ou de órgãos, isso aqui tem uma frequência muito baixa, ou então pela via picada de mosquito, que é normal. Qual é o inseto mais importante nessa transmissão? É a Lutisomia longipalpus. Mas, recentemente, encontraram uma outra espécie dentro desse gênero Lutisomia, que é a Lutisomia cruzi, e que tem uma alta adaptação em áreas periurbanas e urbanas nesses últimos 30 anos. Nesses últimos 30 anos. Bom, um dos grandes problemas foi a urbanização e a periurbanização da leishmaniose. E isso, gente, veio acontecendo não só no Brasil, mas também em outros países como Irã, México e Marrocos, né? Então, não foi uma coisa que aconteceu só aqui. Então, houve uma mudança epidemiológica na ecologia dessa doença. E isso estava ligado à migração de indivíduo entre cidades, né? Bom, o que poderia ter acontecido?
houve uma predisposição a risco de novos surtos das doenças em áreas em que a doença não existia, né? Como na Europa e América do Norte, e também em outras localidades dentro da área endêmica. Além disso, nós devemos também lembrar que um dos fatores que facilitou muito a disseminação dessa doença foram as mudanças climáticas, que abriram a possibilidade, né, da doença em países dentro da Europa e na América do Norte. Por quê? Porque com essas mudanças climáticas, o aumento até da temperatura, houve condições para a adaptação do inseto vetor. Então, ele é altamente adaptável onde tiver muita gente, ou seja, onde você tiver uma alta densidade populacional. Lembrar que o inseto, ele pode viajar com humanos e animais. Ele pode viajar de caminhão, ele pode viajar de ônibus, ele pode viajar de trem, ele pode viajar por via aérea. Então, isso foi bem documentado em Belo Horizonte, Brasília, quando a doença chegou na Argentina e também em países da Europa. Aqui nós mostramos, né, essa distribuição da doença, considerando informações que vieram, né, dos órgãos de saúde, né, e que também trouxeram como outras fontes a distribuição do HIV, da tuberculose, malária, né, pela Organização Mundial de Saúde. Mas é uma distribuição geográfica da leishmaniose visceral no mundo. Né? Aqui no Brasil, quando você considera, por exemplo, 1981, e você vem até 2009, de 2000 a 2009, você pode observar que essa doença, anteriormente, ela estava confinada a um estado, né? E, posteriormente, aqui, principalmente Piauí, aqui está o Maranhão, Piauí. Posteriormente, de 80 a 89, começou a haver uma disseminação dessa doença. Ela chegou até Minas Gerais, né? Quando você considera aqui o período de 90 a 99, houve ainda um aumento, principalmente pelos estados aqui do Norte e Nordeste. E até 2000, 2009, olha a expansão dessa doença, né? Ela foi se expandindo, né, para vários estados que antes não tinham essa doença. Aqui mostra bem, né, a evolução de casos humanos da leishmaniose visceral, né, 83 a 1988, né, e você percebe que essa evolução ela vai aumentando com o passar dos anos e que hoje nós temos aqui, ó, maior número de estados, né, com casos, número de casos bem grande e outros ainda com menor número, mas esses casos estão presentes praticamente em todos os estados da federação. Quando você observa aqui a região Nordeste, é a região que teve o maior número de casos, considerando aqui até 2009. Então, você percebe que a região Nordeste, Maranhão, campeão, o Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte. Na região Sudeste, nós temos também aqui um número razoável, houve aumento, né, e manutenção desde 2004, e o estado de Minas
foi o que teve o maior número de casos dentro da região sudeste. E depois nós temos as outras regiões. O que a gente observou nesses últimos 40 anos? Que a população brasileira, ela aumentou principalmente nos centros urbanos. E a população rural, ela reduziu muito, considerando até uma previsão para 2030. E a população que mora em favelas, em locais sem condições de sanitarismo, também existe um percentual também dessa população. Portanto, os seguintes pontos foram fundamentais desde os anos 50. A transmissão da leishmaniose visceral em áreas totalmente urbanizadas e cidades grandes. Houve uma rápida disseminação dessa doença do Nordeste para cidades da região Norte, Central, Oeste e Sudeste. Grande número de casos urbanos em relação a casos do meio rural. E uma emergência de epidemias urbanas com ciclos de 10 anos. Então, a transmissão em pequena cidade, ela já existia. E a transmissão na área rural persiste. Mas há uma diferença de ecologia da doença clássica rural com a doença recente da doença urbana. Quais são eles? Nós temos que lembrar que um dos pontos importantes são os reservatórios primários, que eram os reservatórios silvestres, né? Antes. Então, nós temos quem eram? Roedores, edentatos, sutatu, tamanduá, preguiça, marsupiais, gambás, canídeos silvestres, primatas e o próprio homem. Mais recentemente, o que aconteceu? Carnívoros foram envolvidos nesse ciclo, como os cães domésticos, raposas, cachorro-vinagre, lobo-guará, né? Que começaram a ser fontes de infecção para os flebotomíneos no Brasil. Então, um dos pontos importantes é que a doença humana ela é dependente da infecção canina. E a infecção humana e animal, né, resulta de uma fonte comum. Qual seria essa fonte comum? Finalizando, o inseto vetor ele pode adaptar a temperaturas variadas, né? E ele pode também ser encontrado dentro das casas e também em número elevado próximo tanto de animais domésticos e de fazendas, né? Outro ponto importante é que o período de autotransmissão da leishmaniose visceral no Brasil, ela ocorre durante curto período após a estação chuvosa, porque é quando você tem um aumento da população do inseto. Historicamente, a lutisomia longipalpis e a lutisomia cruzi, eles estão associados à transmissão da leishmaniose visceral. Mas nós precisamos verificar se não tem outras espécies que possam estar naturalmente infectadas com a leishmania infanto, leishmania chagas. Fatores sociais.
Lembrar que de 1980 e 1990, nós tivemos uma transição da doença do campo para a cidade. Isso pode ser explicado parcialmente pela seca e fome em regiões endêmicas, porque isso levou a uma migração de humanos e cães infectados para a cidade. Então, seria uma explicação. Também temos uma explicação apoiada na observação que a alta incidência dessa leishmaniose visceral nas cidades, ela ocorreria na periferia, ou seja, em bairros pobres, onde concentrariam-se os migrantes rurais. Né? Por quê? Porque ali seria fácil acesso e locais de reprodução para os vetores. Também você teria proximidade com cães de rua, que seriam nutridos, e também uma população humana com nenhum acesso ao serviço de saúde. Então, isso explicaria parcialmente os surtos da leishmaniose visceral em Teresina, no Piauí, e em São Luís, no Maranhão. Então, lembrar que a urbanização foi o foco de expansão da doença em Teresina e em São Luís. Menos de um ano, gente, iniciou depois a epidemia em Montes Claros e em Corumbá, né? A distância entre essas duas cidades é menor que 1.000 quilômetros. E logo depois, nós tivemos a doença em Natal, Belo Horizonte, Campo Grande e, mais recentemente, em Araçatuba. Ora, em Araçatuba e Campo Grande, não houve crescimento urbano caótico. Nem estava cercado por favelas e a epidemia não estava limitada à periferia. Ao contrário, essa epidemia aconteceu em bairros mais ricos. O fluxo de imigrantes era baixo na epidemia. Em Recife e Salvador, não houve surto epidêmico, e lá havia um fluxo migratório grande. Então, nós temos que analisar muito bem, né, o que aconteceu nesses locais. Né? Porque se você considera somente aqueles fatores num foco de expansão da doença relacionada a crescimento urbano, né, nós tivemos locais que não teve crescimento urbano caótico. E também a doença não estava também limitada à periferia. A gente encontrou as doenças principalmente em Belo Horizonte, em bairros bem de pessoas abonadas. Né? Como que era a situação da doença no estado de São Paulo? Bom, no estado de São Paulo, essa doença ela começou principalmente aqui em Araçatuba, nesta região. Posteriormente, vocês vão verificar que a doença começou a interiorizar mais no estado de São Paulo. E você vê que, olha, nós temos aqui, ó, né, chegando até outras cidades e chegando também à Ilha Solteira, né? Então, você tem uma distribuição interiorizando a disseminação da doença. Aqui mostra claramente, né, onde que se iniciou e o que acontecia até o número de casos
principalmente em relação à lutisomia. Aqui nós temos o início da transmissão canina, né? E também da transmissão humana, tá? No período de 1998 a 2005. Aqui, ó, sobrepõe a disseminação da doença com o vetor, que é a lutisomia longipalpis. Tá? Às vezes, eu fico um pouco triste, né? Porque é uma doença que nós não estamos conseguindo erradicar. E eu acredito que a esperança da gente de erradicar uma doença como essa, ela está distante. Quando você vê tantas tentativas, né, de erradicar, e que essa transmissão do agente ainda se mantém entre humanos e animais. Então, algumas observações passam a ser importantes. A associação de áreas verdes, né, periurbanas, com ciclos de transmissão urbana. Isso indica ainda uma dependência com o meio silvestre. O aumento do contato entre as fontes de infecção e indivíduos suscetíveis. Aumenta a exposição aos vetores nas áreas periurbanas. O ciclo silvestre ligado às periferias urbanas através de animais reservatórios, vivendo nas áreas urbanas vizinhas. Então, na verdade, você tem um ciclo silvestre, com canídeo silvestre e raposa, e que está chegando à periferia urbana com o mais importante reservatório doméstico, que são os cães. Então, nós estamos mantendo a transmissão a seres humanos em áreas pobres, em áreas que não têm estrutura, e uma população com um acesso limitado, a nenhum acesso à saúde pública. Mas o que ainda assusta um pouco mais, para poder aumentar essa infecção em seres humanos, foi esse trabalho realizado sob orientação da doutora Vilma Starks. Eu participei desse trabalho, mostrando a detecção da Leishmania chagas na pele de cães. Você encontra a presença do parasita em pele íntegra. Você encontra em animais assintomáticos. Lógico que você vai encontrar em animais também oligossintomáticos, mas aqui mostra que 50% dos parasitas em peles lesadas e não lesadas, particularmente em cães assintomáticos e oligossintomáticos, 50% dessas amostras de pele colhidas de animais assintomáticos, encontramos parasitas, né? E 21,4% de cães oligossintomáticos, com 2 sintomas da doença, tinham parasitas na pele. Olha, o que chama atenção é encontrar 50%, né, de animais sem nenhum sintoma. Então, os parasitas, os cães tinham parasita em suas peles ainda sem nenhuma reação, ou a reação podia ser muito pequena, ou nenhuma lesão macroscópica, nenhuma alteração dermatológica. E você tendo um inseto transmissor, ele picaria esse cão e teria o parasita na pele do cão. Muito bem. Vamos analisar um pouquinho da ecologia e a biologia, né,
da lutisomia longipalpis, sobre os aspectos dessa transmissão urbana da doença. Quais seriam essas implicações? Primeiro, vocês têm que levar em consideração os hábitos alimentares. O vetor, ele fica circulando, o mosquito, entre o peridomicílio e domicílio, entre o cão doméstico, o homem e um animal silvestre. Lembrar que as fêmeas, elas necessitam de sangue somente para a oviposição e para completar o ciclo. Então, elas alimentam de sangue somente poucas vezes em sua vida. Já os machos, eles não alimentam de sangue. Eles necessitam de seiva da planta, néctar, como fonte de energia e água. Lembrar que tem planta que atrai a lutisomia longipalpis. Ou seja, ela fornece proteção contra predadores. Poderia explicar um pouco a proliferação do vetor em áreas onde a planta é abundante. Até existe uma planta que é muito encontrada em ambiente urbano e é muito usada por pessoas que trabalham com jardinagem e que essas plantas, elas provocaram um aumento da população da lutisomia longipalpis, principalmente em jardins, né, extensos, de casas de pessoas mais abonadas. Uma delas é a chamada acácia. Essa acácia, ela está muito disseminada nas cidades brasileiras, ela é uma planta muito utilizada em jardinagem, né? E é muito recomendada pelos paisagistas. Só que ela tem açúcar, então ela parece modificar o sucesso do vetor na transmissão da leishmania. Então, parcialmente, explicaria o sucesso na transmissão do peridomicílio. Aqui em São Paulo, de 1999 a 2004, foram avaliados por sorologia 267.383 cães. E eles verificaram que 18.503, ou seja, 6,92%, considerados positivos. Então, de 99 a dezembro de 2006, foram identificados 771 casos de leishmania visceral em seres humanos, sendo 79 casos fatais. Foi interessante que nesse município de Cotia, eles não encontraram nem um caso de leishmaniose visceral canina ou humana autóctone. No entanto, eles encontraram um caso autóctone de um gato infectado por Leishmania chagas. Quais seriam os métodos de diagnóstico? Nós temos o diagnóstico direto, que é a observação do parasita, e você vai fazer punção do linfonodo, punção da medula óssea, aspirado esplênico, biópsias hepáticas e até esfregaço sanguíneo. Lembrando que é muito difícil encontrar o parasita em esfregaços sanguíneos, né? Ele tem, assim, uma sensibilidade baixa. Citologia de linfonodo aumenta muito a sensibilidade de medula óssea e também de aspirados esplênicos. Agora, se você não tem sintomatologia nos animais, então o diagnóstico direto vai ser muito difícil, porque você vai ter uma sensibilidade dessa técnica direta baixa.
Aqui você tem a punção da medula, mostrando, então, a presença das formas a mastigotos que se multiplicaram. Aqui nós temos um corte de pele com imunistoquímica e vocês veem que onde está marcado aqui em marrom, nós temos, então, a presença de formas a mastigotas. Nós temos o cultivo in vitro, então você colhe sangue, colhe biópsias, né, que você fez do baço, medula óssea, linfonodo, você vai colocar no meio de cultivo, que é o RPM, e com EPIs, que isso aqui impede alteração de pH, 10% de soro, fetal bovino, antibióticos, a gente usa penicilina e streptomicina, emina e 2% de urina masculina. E o crescimento se faz a 25 graus. Então, a gente vai ter que observar essa cultura a cada 3 dias e durante 4 semanas. Pode-se fazer também a reação em cadeia da polimerase, a PCR, em que você colhe material, sangue, baço, medula óssea ou linfonodo, você faz a extração de DNA e aí você vai amplificar esse DNA utilizando primers específicos e com um protocolo e também já testado, né, para a PCR. E depois você vai observar o produto, ver se esse aqui seria o produto da reação positiva e aqui seria de uma amostra que você está estudando, fazendo a visualização no transiluminador. Um ponto importante é que a RIF ela era considerada sozinha como uma prova que eles chamam de ouro. Mas essa RIF, ela apresenta uma baixa sensibilidade e alta especificidade. Então, eu tenho um aumento de resultados falsos negativos. Além disso, a RIF, ela apresenta uma subjetividade. Você tem que ter uma pessoa preparada para fazer a leitura das lâminas. E em cada lâmina você tem que ter um soro positivo e um soro negativo. Além disso, existiam muitas dúvidas com relação a reações cruzadas com Trypanosoma cruzi, Evans, Leishmania brasiliense, Tegonde, BCG, Babesia canis e Ehrlichia canis. A gente observa que, em relação a tripanossomas e outras espécies de Leishmania, a reação cruzada realmente existe. Vamos ver se existe reação cruzada com outros parasitas. Aqui nós temos a reatividade cruzada, que foi aventada com a Ehrlichia canis. Ehrlichia canis, ela não é um protozoário, é uma bactéria, e é transmitido por carrapato ripséfalos sanguíneos. Aqui você tem a Babesia, é um protozoário transmitido também pelo carrapato ripséfalos sanguíneos. Então, quando o pessoal realizava a sorologia dos animais e você tinha muitos resultados positivos, e como existe uma lei que diz que todo animal positivo ele deve ser sacrificado, o pessoal começou a divulgar que não era um resultado para a leishmania, mas porque tinha reação cruzada com Ehrlichia ou com Babesia. Então, nós orientamos uma tese em que nós
pegamos 62 soros de área endêmica, vindas de Belo Horizonte, e 260 soros de áreas não endêmica, que é Jaboticabal. Aí nós fizemos a RIF, os 62 soros foram positivos, na diluição de 1 para 80 até 1 para 5.120. E mostramos que 10 amostras de jaboticabal deram positivas, de 1 para 80 a 1 para 1.640. Depois fizemos o ELISA. Os 62 soros continuaram positivos. Pelo ELISA, nós encontramos 115 soros positivos em jaboticabal. Bom, então, eu pedi à aluna que fizesse uma centrifugação desses soros a 5.000 G por 10 minutos e repetisse, então, tanto a RIF como o ELISA das amostras que foram positivas. Pela RIF, nenhuma amostra depois da centrifugação foi considerada positiva. E pelo ELISA, 4 soros deram positivos. Então, foi pedido à aluna, como tínhamos o endereço desses proprietários, né, dos animais, que voltasse até a casa e retirasse novamente a amostra de soros. E ao testar esse soro, verificamos que todos eram negativos. Então, vocês têm que tomar muito cuidado, porque o pessoal não faz uma centrifugação desse soro, e a gente tem algumas proteínas anômalas no soro que podem simular resultados positivos. Por isso, é importante que todos os soros a serem testados, eles devem ser centrifugados, de preferência 5.000 G por 10 minutos. Aqui o resultado da RIF, controle negativo, e aqui mostrando um controle positivo. Muito bem. E será que nós tínhamos reação cruzada com Babesia canis e com Ehrlichia? Então, nós verificamos o seguinte: dos 260 soros de jaboticabal examinados, 176, ou seja, 67%, foram positivos pela RIF e 94,6% positivo pelo ELISA, isso para Babesia canis. Dos 62 soros positivos lá de Leishmania, 32, ou seja, 51% foram positivos para Babesia. Aí vamos fazer a sorologia para E. canis. Dos 260 soros de jaboticabal examinados, 204, 78% foram positivos para Ehrlichia. E dos 62 soros de Belo Horizonte examinados, 27, 43% foram positivos para Ehrlichia. Nós ainda tínhamos um banco de soro em que os animais haviam sido infectados só por Babesia, eram animais que eram negativos para Ehrlichia, para Leishmania, para toxo, para neóspora, para tudo. E a gente infectou esses cães. Então, soros de animais que eram inoculados, que foram inoculados só com Babesia canis, eles deram negativos para Leishmania. E tínhamos também soros de animais infectados apenas com Ehrlichia canis, que também deram negativos para Leishmania. E com este resultado, ficou muito evidente que o que se tem não é reatividade cruzada, mas co-infecção. O animal que tem Leishmania, ele também tem Babesia canis e tem Ehrlichia canis. Ou seja, ele é co-infectado por esses agentes.
Então, concluindo, era uma co-infecção entre os parasitas nas regiões analisadas. Então, não há reação cruzada entre Babesia leishmani e Ehrlichia. Reação cruzada com outros parasitas, por exemplo, Toxoplasma e Neospora canino, também não foi demonstrado e, portanto, também indicam co-infecção. Vamos abordar rapidamente um controle. Se você visa controlar uma doença, você tem que conhecer a epidemiologia dessa doença e os elementos dessa cadeia de transmissão. Então, eu tenho os vetores. Então, eu tenho que fazer um controle da população. Eu tenho o ser humano doente, eu tenho que fazer o tratamento. Eu tenho os cães soropositivos. Existiu uma lei que diz que os cães devem ser sacrificados. Isso não funcionou. E trabalhos feitos por pesquisadores em Araçatuba mostrou que você tendo animais positivos, você eliminava. O que o proprietário fazia? Ele logo conseguia ter um cão pequeno criado no mesmo local em que aquele cão soropositivo vivia. Você substituía a população soropositiva por outros cães e a doença continuava acontecendo. Por quê? Porque não se fazia o controle sobre os vetores. Os vetores continuavam ali e você substituía os animais doentes que foram sacrificados por animais sadios que se tornavam infectados. Olha, gente, a situação é bem essa. Onde eles encontraram o vetor? Nos lixões, escondidos. Eu disse para vocês que eles não gostam de vento, eles não gostam de luz. O que aconteceu com a leishmaniose para se tornar urbanizada? Olha aqui, gente. O pessoal começou a desmatar. E quando ele desmatou, ele trouxe o inseto que mantinha essa infecção entre animais silvestres para os centros urbanos. Houve uma expansão e houve uma urbanização da leishmaniose nessas áreas mais pobres, principalmente porque propiciava uma situação para o crescimento da população do inseto. Então, nós começamos a ter essa urbanização em áreas mais pobres, né? Com uma população que não tinha nenhum acesso à saúde pública, ou um acesso limitado. Então, aqui nós temos, resumindo, né, os principais aspectos epidemiológicos para a gente refletir sobre a importância da leishmaniose visceral. Lembrar que o cão é o principal reservatório. Ele é essencialmente doméstico. Então, o inseto transmissor responsável por 99% das infecções. Né? E lembrar que a Lutzomia longipalpis, ela tem um hábito crepuscular a um hábito noturno, né? Então, e que se adaptou muito bem ao hábito urbano. A Lutzomia longipalpis, ela mostrou adequada a sobreviver no peridomicílio, ao redor das casas, jardins, parques, bosques, hortas ou quintais. Onde tiver matéria orgânica, Lutzomia longipalpis vai estar adaptada ao crescimento. Então, lembrar que
o pessoal tem, inclusive, um hábito assim, vou utilizar folhas para colocar ao pé das árvores, porque serve de adubo. Não esqueça que é matéria orgânica e que você está fazendo com que aquela área onde você tem essa matéria orgânica vai propiciar o crescimento da população da lutzomia. Lembrar que a população nem sempre dispõe a eliminar seus animais. Ninguém quer sacrificar os animais, principalmente porque eles são considerados de estimação. Então, é necessário que a população se conscientize da dimensão do problema, né? Outro dado importante é que os gatos também passaram a servir de reservatórios para esses parasitas. Olha, outros aspectos que a gente não pode esquecer foram as migrações internas e desmatamentos, né? Eles foram e ainda são fatores importantes de expansão da doença em nosso país. E eles foram responsáveis, né, esses fatores, para a urbanização da doença. A leishmaniose visceral, ela está atingindo bairros bem urbanizados, são onde você tem moradores de alto padrão de vida. Nas moradias, por exemplo, paulista, você tem em torno aí de 52,5% de proprietários que têm pelo menos um cão e 12,6% possuem pelo menos um gato. Isso foram dados da Secretaria do Estado de São Paulo em 2006. A taxa de reposição da população canina ela é alta e o período de soroconversão em área endêmica é curto. Esse foi um trabalho muito importante da CARES, que é em Araçatuba, em 2006. E nós não podemos esquecer da responsabilidade do médico veterinário sob a égide do Código de Deontologia e Ética da Profissão. Então, temos que esclarecer a população sobre a importância dessa doença, para que eles possam nos auxiliar e para que a gente possa ter a esperança de ter um dia um controle da leishmaniose canina e também da leishmaniose humana, que quase sempre é fatal. E o tratamento também da leishmaniose visceral humana, ela é muito drástica, né? Porque os produtos, as drogas que utilizam para o tratamento, elas são bastante tóxicas, né? Muito bem, terminamos e muito obrigado pela atenção de vocês.